Olá a todos, bom dia. Vou só gravar aqui um vídeo desfocado nesta câmara antiga para demonstrar um pouco o que é a técnica do Press and Release, fazer um treino de que se chama, que eu descobri recentemente, que se chama as Inga Lines. Isto está presente nos nossos manuais que nós utilizamos na disciplina. Este é o manual do Christopher Hannes, que vocês podem ver aqui. Está um bocadinho desfocado. Só limpar aqui um bocadinho com um pano rápido. Nossa câmera. Ok, sorry about that. Não está muito melhor, mas vamos tentar fazer aqui um ajuste. Image adjustment. Tirar auto exposure, pôr um bocadinho mais de. Ok. Pronto, vê se isto fica um bocadinho melhor. Este é o livro do Christopher Hannes e ele tem neste manual a explicação porque é que faz isto. Portanto, nós vamos desenhar letras em monoline, eventualmente, e queremos que realçar onde está o peso e os contrastes. Isto é um exercício que ele faz. Não é o único a fazer isto. Portanto, temos aqui outro manual que nós também costumamos utilizar, que é o do John Stevens, que também faz isto. Onde é que está o zoom? Só um segundo. Ok, Image Adjustments, vamos fazer aqui zoom 65, não, ao contrário. O nosso amigo John Stevens também faz este tipo de jogadas. Ele explica isto quando explica a Monoline Roman e vai dar este tipo de sensação. Claro que o John Stevens explica isto com multiple tapping, multiple strokes, e o resultado também é bastante interessante, especialmente nos resultados da Tataki, a companheira dele. Mas o que eu descobri é que isto é baseado numa forma de um professor já muito antigo, que é o André Gurtler. Infelizmente só tenho estas provas dele, só tenho este manual, que é Experiments Related Form Calligraphy, Schrift und Calligraphy Experiment, e ele tem aqui várias provas de alunos. Vou virar isto ao contrário, só para vermos melhor. Podemos ver isto. Os exercícios que ele promove são de linha. Portanto, o que ele quer fazer é testar o intervalo preto e branco, testar a cor e que se avalie um pouco o resultado obtido com o espacejamento diversificado, para mais tarde construirmos letras. Acabei de me perceber que pus duas páginas. Pronto, ok, está tudo bem. Para construirmos letras nos alfabetos. Começamos por fazer traços simples, espacejados. Reparem que o intervalo deve ser uma linha inteira, ou pode ser feito, vou sugerir fazer 1 ou 2 intervalos. Depois começamos com a técnica Press and Release, e isto vai nos permitir fazer várias combinações. Ele faz um zigue-zagueado, é um alfabeto, quase a construção de um alfabeto abstrato, é uma textura, uma tessitura que vai construindo e que nos vai dando um padrão. Portanto, estes alfabetos abstratos, para nós testarmos a questão do preto e branco. Hoje vamos só guardar a ideia de fazer linhas. Aqui já quase conseguimos ver um A, já quase conseguimos ver um P, um D, um H, mas continua a ser letras abstratas. Vamos só explorar a ideia de criar linhas com diferentes texturas para praticarmos. O resultado vai ser qualquer coisa assim. Deixa-me só tirar o zoom desta. O resultado vai ser qualquer coisa assim. Portanto, vamos ter uma folha A3 ou A4 na versão que vocês quiserem. Vou desligar o autofocus, que isto está aqui sempre a tremer. Ok, onde é que tu estás? Estás aqui, ok. Muito bem. A ideia é testarem folhas assim. Isto é feito com um lápis HB em cima, ou um lápis progressivamente mais mole. Eu recomendo um lápis HB para se habituarem, e progressivamente vai dando resultados
mais vamos chamar-lhe textuais. Só soltar aqui a câmera, só para pôr uma posição um bocadinho mais vantajosa para o ponto de vista. Ok. Progressivamente vai dando resultados mais textuais. Podemos brincar com linhas gordas e finas. Claro que estamos aqui a utilizar aqui um lápis 8B para testar. Portanto, temos um 4B, um 6B. Os lápis 8B é apenas para efeito da câmera. Acho que esteticamente é mais interessante. Podem testar várias grossuras, mas a ideia é obtermos linhas com o press and release sem nunca tirarmos o lápis do papel. Ou seja, há sempre um contacto, há sempre um risco. O lápis HB é o ideal para testar, mas podem sempre fazer com lápis um bocadinho mais moles. Eu recomendo entre um HB e um 2B para estes testes. O que nós vamos fazer também, eu tenho aqui, vocês depois podem encontrar no Moodle ou podem fazer as vossas próprias folhas. Eu recomendo fazer uma folha quadriculada. Eu tenho aqui uma quadrícula de 5mm por baixo, apenas para manter as linhas um pouco mais retas, por uma questão de manter a prática regular. Para o efeito da câmara, para o efeito do exercício, eu vou pegar num lápis, num exagero de um lápis, num 12B, vou-lhe dar só um ligeiro aguçar ligeiramente. Estou a utilizar sempre um par de folhas por baixo. Eu costumo recomendar entre 2 a 3 folhas para fazer a almofada. Convinha também terem um clipe por perto para prenderem as folhas para que elas não deslizem durante a vossa prática. Vou só prender isto no estante. Que assim ajuda a manter os intervalos regulares enquanto estão a praticar. Pronto, peguem no vosso lápis, sentem-se confortavelmente na vossa mesa, ponham a folha sensivelmente a 30 graus, estou mais ou menos a 30 graus, é apenas para garantir que isto sai mais ou menos direito. A câmera já está posicionada. Vou só aumentar o zoom só um segundo, que isto fazer tudo ao mesmo tempo é complicado. Muito bem. O que nós vamos querer é fazer uma prática deliberada. Eu consigo ver a grelha, eu sei qual é o tamanho que quero. Eu descobri que de letras de 2,5 cm para este tipo de prática é o ideal, mas vocês podem e devem praticar com letras de vários tamanhos. Portanto, a técnica de press and release, habituem-se ao lápis, vamos ver como é que ele está a escrever. Sem nunca tirar o contacto. O lápis vai querer, no início, está bastante afiado. Convinha ter uma lixa ou uma superfície onde vocês consigam dar-lhe riscos. E mantenham um espaço regular. Eu vou tentar manter duas linhas de intervalo. Press, release and press. O press and release significa que vocês começam lentos, aceleram e abrandam. Ou seja, na realidade o press and release não é uma questão de fazer mais força, mas sim uma questão de começar devagar, acelerar e abrandar para ter a certeza onde acabam. O traço acaba por ficar bonito se vocês conseguirem controlar o sítio onde começam e acabam de forma regular. Eu vou tentar fazê-lo entre 1 a 2 unidades. O arranque inicial para ter certeza onde estou a arrancar e o final. Eu vou-vos deixar aqui com um bocado de prática enquanto ponho aqui um bocadinho de música. O lápis nunca perde o contacto com o papel, a ideia é estar sempre a riscar. Claro que com esta dureza o bico muda muito a forma. Mas se precisarem de alterar a posição de escrita, é o papel que mexe e não é a mão que sai do sítio.
Tentei manter o traço vertical. E corretamente espaçado. Ter as guias por baixo ajuda. Até vocês conseguirem desenvolver uma sensibilidade ao traço, ao espaçamento. Começa devagar, acelera, abranda. Tentem não curvar, a mão quer fazer um movimento curvo. Claro que se carregarem demais, vão se cansar. Reparem que os meus dedos ficam muito amarelos ao fazer isto. Queremos evitar aqui o amarelecimento dos dedos, que vai começar a doer. Pronto, não se preocupem se a posição do lápis mudar. Quando for assim, utilizem uma folhinha. Ponham um lápis de volta no ângulo de escrita que vocês estavam a utilizar. O bico vai mudando as propriedades. Com um lápis HB não se sentando isto. Podem usar também uma lapiseira 07, que é uma grossura interessante para fazer este exercício. Claro que depois não conseguem resultados tão expressivos em dimensões grandes. Tentem manter sempre a posição de escrita mais ou menos idêntica. Pronto, eu gosto deste resultado porque dá uma grelha bastante intensa, bastante prolongada, e o que se pretende é precisamente ter este padrão. O que se pretende é precisamente ter este padrão mais ou menos no mesmo sítio. As linhas carregadas, no final perdi um bocado o controlo, é verdade. Pronto, e fazer este tipo de avaliação, ter mais ou menos este padrão, onde está o press e onde está o release, mais ou menos constante. Vocês podem brincar com isto e é outra técnica de controlo, ir variando onde está o press and release, que vai dar um efeito de onda muito interessante. Pode ser o próximo exercício. Portanto, a ideia é preencherem uma folha toda com este tipo de exercícios. Vou só fazer mais uma linha para vocês verem. Se o lápis estiver a perder o bico, dê-lhe só uma volta na aguça. Eu estou a usar o movimento natural da mão para garantir que ele começa reto e termina reto, arqueando ligeiramente o lápis no movimento. Claro que se vocês fizerem muita pressão na folha, muita força, a mão rapidamente vai começar a ganhar queimbras. Façam isto. Terminem sempre os traços.
se utilizarem muita força, não vai começar a ganhar câimbras e a prática torna-se mais exaustiva do que deliberada. É um conceito muito interessante, todos estes autores falam na questão da prática deliberada. Portanto, tentar estar presente no momento e fazer com que a prática seja reflexiva e avaliativa, ou seja, estejamos a tentar praticar e melhorar os nossos movimentos. Novamente, tenho sempre uma folhinha à mão e saem sempre o movimento do lápis. Pronto. Temos aqui dois conjuntos de linhas. Nós podemos ver que este não estava muito bem, porque não foi muito afiado. Podemos ver aqui este que perdi o contacto com a folha, estava distraído. Mas há aqui vários movimentos interessantes onde mantive a ponta reta, outros que mantive a ponta curva com demasiada força. Portanto, a ideia é de ser o mais levezinhos possíveis, mantendo esta ideia do press and release, o slow and fast. Vamos fazer agora um outro movimento. Em vez de mantermos o press and release no mesmo sítio, vamos variar o press and release. Portanto, vou começar progressivamente a fazer press durante mais tempo, ou seja, descer a zona de alívio devagar, devagar, devagar. Em vez de ser devagar, rápido, devagar, vai ser devagar, devagar, rápido, devagar. Devagar, devagar, rápido, devagar. Devagar, 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 rápido. Rápido, devagar, devagar, rápido. Rápido, rápido, devagar, devagar. Vamos alternando e vamos criar um movimento ondulatório na página. Começamos normalmente. Portanto, aqui temos press, press, release, não é? E eu vou puxar o press para baixo. Vou fazer press, press, release, press. Vou manter pressionado e lento, acelero e abrando. Portanto, isto vai criar aqui uma zona descendente. E progressivamente vou alternar até tudo lento. Claro que esta linha é um bocado parva e agora vou começar a aliviar em cima. Okay. Até inverter o movimento. Prestem sempre atenção, estou a perder os espaços, estou a perder o comboio, como diria a Silvia Tapia. Até fazer o inverso. Rápido, rápido, lento, rápido, rápido. Ok, estou a perder o comboio, prestem atenção ao que estou a fazer. O que está a acontecer aqui, espero que dê para se perceber, é que o de cima mantém um efeito muito constante, leve no meio, e aqui o que estamos a ver é uma espécie de zigue-zagueado ondulado nos efeitos. Portanto, aqui era press, release, press.
Aqui era quase press, 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 mas aqui podemos ver que é release, press, press, release, press, 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 release, press, 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 release. É quase que cada unidade inverteu. Aqui temos release, press, release, que é perfeitamente inverso do que estava ali. Portanto, este efeito era tentar construir uma onda visualmente. No fundo, trata-se de tentar controlar a prática deliberada de pressão ou velocidade nos dedos. Novamente do início, eu estava em release e press, portanto estava em release, press no final. Press, release e press no final. Press, release e press no final. Voltei ao início. Press, release e press no final. Aumenta o press, press, release e press no final. Press mais tempo, quase só release. Release, press, release. Release, press, release. Portanto, a ideia é inverter Isto dá uma cinética muito agradável ao ver a página. Se fizerem isto com um lápis HB, vão descobrir que é um bocadinho mais difícil, mas os resultados são igualmente interessantes. Aqui o que há é uma variação de linha maior, uma variação de qualidade de linha maior. Eu tenho a tendência a gostar mais deste efeito, mas depende de cada um. O que interessa é tentarem controlar o lápis como preferirem. Podemos acelerar o efeito. Totalmente invertido. Sempre uma prática controlada. Portanto, a ideia, como acho que dá para ver aqui, acho que o resultado fica mais interessante perto do final, é criar estas ondulações na linha. Aqui tínhamos um resultado muito constante sempre, aqui temos pequenas variações na onda. Ok, estão a praticar, praticamos o nosso regular, praticamos o nosso ondulado, voltei a praticar aqui um bocadinho regular. Falta-nos aqui um movimento que é o espaçamento variável. Portanto, aqui a questão é, queremos tentar manter estas linhas sempre corretamente espaçadas. Novamente, ter uma grelha por baixo pode ajudar, mas a ideia é treinar isto a olho nu e tentar manter o espaço regular. Reparem que elas nem todas estão a alinhar, porque isto tem a ver com a mão, mas tentar manter o máximo de espaço. Há aqui umas zonas que são mais espaçadas, outras menos. Portanto, tentem manter as linhas corretamente espaçadas. Nós queremos obter consistência. Podemos tentar agora reduzir o espaço. Fazer linhas progressivamente, de forma constante, mas alterando o espaçamento entre elas. Isto altera a nossa relação. Mais tarde vamos ver isto na tipografia
como condensado e expandido, ou como bold e light. Portanto, eu neste momento estava a fazer o que seria um condensado ou um bold, depende da forma como estamos a olhar para o nosso modelo de letra. Às vezes, como a mão foge, a grelha não ajuda, porque engana mais do que ajuda. O lápis, como está a mudar, o HB nesse aspecto é mais interessante, porque o HB permite-nos ir rodando, nós podemos ir rodando o lápis na mão, cada vez que desenhamos, para manter sempre a ponta constante. O lápis moles não permitem este tipo de jogada. Além de estar a perder o comboio cá em baixo, reparem que eu comecei mais aberto e agora estou mais fechado. Portanto, tentem parar de vez em quando para avaliar o que estão a fazer. Vou tentar recuperar o espaço que tinha, que era sensivelmente metade do anterior. Portanto, se vocês vierem aqui, vou pegar aqui no lápis. Agora quando preciso de um lápis vermelho não tenho, só um segundo. Claro que era o último lápis. Portanto, quando nós chegamos aqui, temos aqui um espaçamento que é porreiro. Este espaçamento está fixe e é metade do anterior. E de repente aqui comecei a ficar com um espaçamento muito apertado. Parem, respirem, reavaliem as vossas opções. E aqui vamos voltar ao espaçamento correto. Aqui mais ou menos. Portanto, vamos tentar voltar à questão de ter um espaçamento adequado. E tentar manter as linhas no comboio. Isto é, com o tamanho certo. A ideia de ser lento, rápido, lento, é precisamente acertarem com a posição, a direção. Não se trata de fazer uma linha certa ou errada, trata-se sim de tentarem calibrar o vosso olho. Claro que há sempre uma questão de controle manual associado, dexteridade digital, mas que vocês têm que tentar, acima de tudo, é aprender a ver. Tal como eu disse, estas linhas descobri que a Inga Druckerei, não sei dizer o nome, não ponho o nome depois nas notas, fazia este exercício. Eu creio que ela foi estudante do André Gurtler, não tenho a certeza do que estou a dizer, mas ela fazia isto com os estudantes dela também, e elas chamavam isto as linhas Inga Lines, que é uma coisa, é um legado interessante. Alguns dos seus estudantes são designers conhecidos, outros type designers, como Tobias Freire Jones. Portanto, isto não é todo um exercício que se perde aqui, que termina aqui. É um exercício que se pretende que continue para desenvolver a tal sensibilidade. E que convém revisitar de vez em quando na vossa prática profissional ou pessoal, que nos ajuda a restabelecer o que são os básicos, fazer um baseline reset. Já estou a apertar outra vez. Reparem que com o efeito de estar a desenhar já há algum tempo faz com que nós apertemos, ou pelo menos eu aperto novamente. Tentem manter as vossas linhas. Quem faz esta linha apertada também faz uma linha aberta. Vou fazer uma linha com o dobro do espaço.
para ver se ainda tinha espaço na folha. Ter a quadrícula ajuda, mas a ideia é toda torta. Novamente, torto ou direito não me interessa. Interessa-me sim, devagar, lento, devagar, e manter o espaço. O facto de ter a quadrícula permite-me ver que estou a apertar sem querer. Portanto, a quadrícula é uma batota, mas que creio que no início, para os iniciados, é uma batota interessante para controlar o desenho. Claro, para os mais preguiçosos como eu, uma linha muito mais espaçada acaba por se revelar ser mais rápida de resolver, não é? E é mais ou menos este o aspecto que dá a nossa folha. Portanto, o que nós temos aqui, novamente, só para relembrar, tínhamos as linhas com o comboio mantido, portanto, devagar, rápido, devagar. Tentem manter sempre o início e o fim da linha. Façam uma folha, duas folhas, as que precisarem. Depois podem fazer variações. Reparem que aqui há uma noção de variação. Brinquem, andem para a frente e para trás. Há uma cinética interessante. Pode ser uma folha de prática também. E depois podem brincar com a variação de compressão e expansão do espaço. E podemos ainda fazer uma segunda folha só com variações progressivas destas linhas, que também pode ser uma coisa interessante a praticar. Vou preparar as folhas. Ok, folha nova, preparada. Vamos terminar compressão e expansão variável de linhas. Portanto, podemos fazer uma primeira linha só com o espaço correto. Este era o exercício que estávamos a fazer agora. Podem arranjar agora um algoritmo, por exemplo, que eu vou fazer é 4 linhas de cada, aumento a cada 4. Isto torna mais difícil, tenho que fazer uma prática mais concentrada. Aqui está-me a ajudar a ter os espaços por baixo, mas na realidade eu sou muito mal a contar. Portanto, agora vou ampliar o espaço. Para o dobro do inicial. Portanto, já estou com um espaço que é o dobro do inicial. Eu sinto que é mais fácil desenhar a olho. Estou muito preocupado com a contagem. E vou ampliar mais uma vez, talvez não para o dobro. Talvez uma vez e duas vezes. Portanto, eu tinha um espaço de 2, passei um espaço de 3, espaço de 4 e agora espaço de 6. É mais ou menos isto. 2, 4, 6. O que eu costumo fazer é fazer este movimento, Ghost Letters, né? Faço movimentos no ar, com o espaço, faço um salto no ar com o espaço. E agora vou reduzir outra vez para 4. Ok. A última já não viram. Convém sempre ir repetindo e vendo o que é que acontece.
e eu estava com 4, vou continuar com 4, portanto vou repetir a primeira linha. Okay. E agora vou reduzir para 3. Ups, cuidado com as folhas, mantenho as folhas presas. Um pé com comboio. Portanto, 1, 2, 3, 4. Vamos manter para 2. Reduzir para 2. Podem reduzir para 1 se quiserem. Estes números que eu estou a utilizar são indiferentes. Na realidade estou a fazer 1 para 5, ou seja, esta altura tem 5 penwidths para cada largura. Portanto, é uma largura para 5 de altura. Mas os números são meramente indicativos. Usem os espaços que vocês considerarem também mais apropriados, consoante a vossa linha e o vosso riscador. Vou aumentar para 2 novamente. Três. Quatro. Podemos aumentar para 6. Dois. Cuidado com o que estou a fazer. 2, 4, 6, mais ou menos isto. Ok. 2, 3, 4, só mais um. Portanto, 1, 2, 3 e 4. 6 riscos. Portanto, 4 traços. Vamos descer para 3 outra vez. Vamos descer para 4 outra vez. Portanto, 1, 2, 3, 4. Sou péssimo nesta coisa das contagens dos traços. Vamos descer para 3. Vamos descer para 2. Reparem que eu distraí-me, estava a falar e esqueci-me de terminar o traço. Vamos descer para 1. Descer para 2. A folha está-me a sair do sítio. Descer para 3. E sempre por aqui fora. Okay. O padrão que se vai gerar acaba por ser interessante se vocês virem a folha toda na sua totalidade. Vai começar a criar aqui uma espécie de onda. Vou só fazer mais uma linha e vou repetir isto com menor. Portanto, estamos a fazer 4 repetições de cada. Vou repetir em baixo apenas com uma repetição.
Perdi aqui um bocado o comboio, mas aumentei ali um bocadinho o espaço, mas aqui foi quase o movimento todo da expansão. Tínhamos aqui muita compressão e agora vamos tentar apenas com uma linha de... Vamos repetir, em vez de ser, podemos fazer com dois, podemos fazer com... Vamos fazer com dois então. Repetimos duas linhas com a mesma... Com o mesmo intervalo e passamos a 3 linhas e depois... Ok, 2 linhas de cada, ok. Estava com 3, com 4, passar 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isto quase que parece uma coisa tipo remo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Olha, usem sempre o olho. Estava ali a encurtar muito espaço. Usem sempre o olho para calibrar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fazemos o padrão, voltamos a 3 e agora 4. 1, 2. Aqui na realidade aqui é o 2. 6. 1, 2. Reparem que não contei, mas posso contar. 1, 2, 3, 4, 5 e meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não ficou perfeito, mas a ideia é tentarem calibrar o olho. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E vão sucessivamente fazendo linhas cada vez mais e menos intervaladas. Este exercício não é tão útil como o espaço constante, mas ajuda a treinar o olho. Portanto, o que nós temos aqui, mais ou menos de forma rápida, acaba por ser um padrão de repetição, e se nas últimas duas linhas, portanto, aqui estávamos a repetir vezes 4 de cada um, aqui estamos a repetir vezes 2 de cada um, e vamos repetir apenas vezes 1 de cada um, para ir treinando também a destreza mental e o nosso olho. Um, dois, três, quatro, seis, quatro, três, dois, um. Dois, três, quatro, seis, quatro, três, dois, um.
2, 3, direito, não parem a linha, 4, 6, 4, 3, 2, 1. Vou repetir o 1. Sei que não devia, mas acho que vai ficar bonito. 2, 3, 4, 6, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 6, de propósito, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Ok. Isto pode ser uma prática interessante, que dá uma folha bastante animada. Não sei se é uma coisa que apreciam, mas pode ser um resultado interessante a partilhar. Esse assim, ok, desculpa lá. Assim, ok. Deixa-me só pôr isto direito. Se eu ponho para baixo, ele apanha muito da base. Muito bem. Portanto, acho que este resultado pode ser um resultado interessante a mostrar. É um exercício de variação extrema. Acho que entre 4 vezes e 2 vezes, talvez o 2 vezes seja mais perceptível. Repetir aqui o sexto intervalo também é interessante. Repetir o primeiro intervalo também é interessante. Portanto, eu diria que a vossa prática pode variar entre... Deve variar, acima de tudo, numa primeira instância, com exercícios regulares. Portanto, acho que a vossa prática deve primeiro começar com esta folha de exercícios regulares. Depois podem fazer variação de pressão no sítio onde estão a variar. Devem variar a compressão e a expansão para se habituarem, para verem a diferença entre um traço e o outro. Podem fazer, não fiz aqui, blocos isolados mais curtos, mais largos, um pouco como estávamos a fazer aqui, não é? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mas talvez mais deliberados em zonas maiores da página. E depois podem fazer uma prática deliberada de expansão progressiva, harmónica. Arranjem um algoritmo, podem ter um software que vos faz isto, pode também ser interessante. E é isso, o Press and Release ou as Inga Lines numa prática deliberada. Novamente, eu estou a utilizar 5 unidades com uma de intervalo, devem praticar com uma linha inteira de intervalo, depois podem brincar com este espaço alternativo. Eu confesso que apenas porque gosto visualmente do resultado final destas linhas assim, acho mais abstratas e mais bonitas, acho que podem praticá-las assim. E acho que é isso. Depois fazemos mais exercícios relativos aos exercícios do André Gurtler, fazer formas abstratas. O passo seguinte é fazer Inga Lines, mas com diagonais, depois com diagonais e curvas, com diagonais e meias formas ou com L's, até progressivamente se transformarem quase em sinais tipográficos, mas abstratos. Boa prática.